10 anos. Já se passavam 10 anos desde aquela explosão que foi a Revolução Francesa de 1789 e a paz ainda parecia um sonho distante. A França, na verdade, estava atolada numa crise profunda. Mas, pensa com a gente, como é que um cenário de caos completo e falência do governo abriu as portas para um dos maiores impérios que a Europa já viu? É exatamente essa jogada política que a gente vai desvendar na nossa análise de hoje. Para entender toda essa reviravolta, a gente vai passar por algumas etapas cruciais. Vamos da crise caótica do diretório até a grande cartada que foi o consulado. Depois, vamos dar uma olhada nas reformas, no império e, claro, nas guerras e no bloqueio continental, até chegar à queda definitiva e ao Congresso de Viena. Bom, vamos começar situando o terreno. A crise do diretório. O cenário logo após a Revolução não era nada fácil. O diretório governou ali entre 1795 e 1799 e o pessoal estava praticamente de mãos atadas. A economia, em frangalhos. A população sofria com a miséria, o que travava qualquer tipo de comércio. Quem mandava no governo era uma elite de financistas cheia de esquemas, o que, convenhamos, destruía a confiança da população e deixava a autoridade do Estado super fraca. Para piorar a dor de cabeça deles, o governo vivia num fogo cruzado. De um lado, jacobinos batendo na porta exigindo reformas sociais urgentes. Do outro, os monarquistas só esperando um tropeço para colocar a coroa de volta no poder. E aí, diante desse vácuo de um governo paralisado, como é que a nação ia sair desse buraco e garantir a tal ordem que a burguesia tanto queria? A resposta não ia sair do meio dos políticos tradicionais. A solução estava vindo direto dos campos de batalha, na figura de um general. E é assim que a gente entra no nosso segundo ponto, o golpe e o consulado. A ascensão daquele que mudaria tudo. Imagina a cena. Um jovem e brilhante general abandona sua campanha lá no Egito e volta para Paris sendo ovacionado pelo povo. Pegando carona nessa popularidade absurda, ele liderou o golpe de 18 de Brumário, em novembro de 1799. Isso aqui é um divisor de águas, porque essencialmente coloca um ponto final na Revolução Francesa. O poder passou a ser exercido pelo consulado, formado por 3 cônsules. Mas, sejamos honestos, quem segurava as rédeas de verdade era o primeiro cônsul, Napoleão Bonaparte. Só que toda essa ordem teve um preço. A grande barganha dessa nova era foi bem clara. Napoleão prometeu e entregou estabilidade financeira e muitas obras públicas, o que fez a burguesia aplaudir de pé. Mas qual foi o custo? O abandono imediato de princípios iluministas super importantes. O país não voltou a ser uma monarquia absolutista, mas a limitação de poder foi para o espaço. Aquelas liberdades individuais e de expressão de 1789 foram esmagadas e a imprensa passou a enfrentar uma censura pesadíssima. Avançando para a terceira etapa, vamos falar sobre as reformas e o famoso Código Civil, as verdadeiras fundações desse novo Estado. Recuperar a economia era prioridade zero. O governo arregaçou as mangas, criou o Banco da França, emitiu um novo papel-moeda e liberou crédito para reerguer a indústria e a agricultura. Eles deram uma geral na cobrança de impostos, deixando tudo mais eficiente, e o país virou um grande canteiro de obras, com novas pontes, estradas e uma modernização dos correios e telégrafos. O ambiente de negócios, claro, decolou. Mas aqui chegamos no grande trunfo de Napoleão, o Código Civil de 1804. Esse documento é o que carimbou a vitória dos interesses da burguesia. Ele acabou com aquela bagunça de leis regionais e unificou o sistema jurídico do país inteiro. Ele garantiu coisas fundamentais como a igualdade de todos perante a lei, protegeu o direito à propriedade privada com unhas e dentes e, muito importante, confirmou que as terras confiscadas da antiga nobreza feudal iam continuar com seus novos donos. Um alívio gigantesco para muita gente. Agora, controlar a economia e as leis não era o bastante. O Estado queria controlar as mentes também. O ensino foi todinho reestruturado. Eles criaram os liceus e a Universidade Imperial. E olha, o objetivo ali não era formar pensadores livres e críticos, não. A meta era impor disciplina, garantir a unidade nacional e formar cidadãos obedientes e técnicos, prontos para administrar as engrenagens desse novo Estado. Com a casa arrumada, a economia voando e o povo apoiando, o cargo de cônsul logo ficou pequeno demais para a missão de Napoleão. Como será que ele deu o salto final para o poder absoluto? É o que a gente descobre agora, o império e a coroação. A passagem definitiva de general para imperador. Olha só como essa escalada foi rápida. Começa em 1799 com o golpe e o consulado. Aí, aproveitando o medo de que os monarquistas pudessem voltar, ele organiza um plebiscito em 1802 e, bum, vira cônsul vitalício para o resto da vida.
Só 2 anos depois, em 1804, uma nova votação enterra a República de vez e ele é aclamado imperador dos franceses. A cerimônia de coroação em 1804 é um espetáculo à parte e diz muito sobre quem ele era. Em vez de seguir a tradição secular, se ajoelhar e deixar o Papa Pio VII colocar a coroa na cabeça dele, Napoleão pega a coroa e coroa a si mesmo. Foi uma mensagem visual fortíssima. Ele estava dizendo para o mundo todo que o poder dele não vinha da igreja, mas de si próprio. Ele estava acima do Papa. E para sustentar toda essa hora de semideus, a máquina de propaganda trabalhava dia e noite. Nas obras oficiais encomendadas, a gente sempre vê aquele líder impecável, heróico, montado num cavalo empinado, quase um mito cruzando os Alpes. Mas a realidade retratada em estudos posteriores era um pouco diferente. Um frio cortante, cansaço brutal e o imperador montado numa simples, porém super resistente mula. Só que na época, vender a imagem heróica era fundamental para cativar as massas. Bom, a França estava dominada. Mas e lá fora? Vamos entrar no nosso quinto ponto: as guerras e o polêmico bloqueio continental. A vizinhança europeia não ia assistir a isso de braços cruzados. Rapidamente, potências como Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia formaram coligações militares pesadas contra a França. E os motivos iam muito além do medo de perder territórios. Eles estavam apavorados com a ideia de que aqueles ideais anti-absolutistas e iluministas contagiassem suas próprias populações. A Inglaterra, especificamente, tinha um pragmatismo a mais. Ela precisava proteger sua hegemonia nos mercados globais a qualquer custo. O embate foi brutal. No mar, não teve jeito. A marinha inglesa destruiu a frota francesa na famosa Batalha de Trafalgar. Sem conseguir atravessar o mar, Napoleão virou suas tropas para terra firme. O exército francês marchou sobre a Europa Central, isolou a Áustria, derrotou a Prússia e pegou 16 estados da região germânica para criar a chamada Confederação do Reno. Já que a invasão militar na Inglaterra virou missão impossível, a estratégia mudou. Era a hora de atacar o bolso dos ingleses. Em 1806, Napoleão decreta o bloqueio continental. A regra era clara. Nenhum porto europeu sob influência francesa podia fazer comércio com a Inglaterra. O plano era sufocar a economia britânica até que ela implorasse por um acordo de paz. Mas uma canetada dessas gera reações impensáveis. Portugal, por exemplo, tinha uma economia super dependente da Inglaterra e disse um belo não ao bloqueio de Napoleão. O resultado? Os franceses invadiram Portugal no final de 1807, e foi exatamente essa invasão que forçou a família real portuguesa a fazer as malas às pressas e fugir para sua colônia mais rica, o Brasil. Olha como uma decisão na Europa mudou a nossa história por aqui. Chegamos então ao nosso último capítulo. A queda e o Congresso de Viena. O começo do fim. O golpe fatal no Império começou quando a Rússia também não aguentou o sufoco econômico e rompeu o bloqueio continental. Em resposta, Napoleão montou uma força de invasão gigante no verão de 1812. Mas os russos deram uma aula de estratégia de sobrevivência com a tática da terra arrasada. Eles recuavam e queimavam tudo: plantações, celeiros, abrigos. Quando os franceses chegaram em Moscou, a cidade estava vazia e em chamas. Sem comida e sendo massacrados pelo congelante inverno russo na viagem de volta, o exército francês foi, na prática, aniquilado. Essa catástrofe quebrou o mito de que o exército francês era invencível. Napoleão foi deposto e exilado. Ele até conseguiu fugir e voltar por um breve período no famoso Governo dos 100 Dias, mas foi derrotado definitivamente na Batalha de Waterloo, sendo mandado para a remota Ilha de Santa Helena. Com a poeira baixando, os países vencedores se reuniram no Congresso de Viena, entre 1814 e 1815. O objetivo deles era simples: fingir que a Revolução nunca existiu e devolver as fronteiras europeias para onde estavam antes de 1789. Para garantir isso, criaram a Santa Aliança, um pacto militar focado em esmagar qualquer fagulha de revolução liberal que tentasse surgir. Eles tentaram apagar as ideias iluministas na marra. Mas, depois de ver tudo isso, fica a grande questão. Será que dá mesmo para conter uma ideia de liberdade que já se espalhou pela cabeça de um continente inteiro apenas com a assinatura de alguns generais e reis? Fica a reflexão.